Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores em geral. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas, pecadores que pecam dentro da congregação cristã no Brasil, a graça, o único caminho, o único aprisco, o caminho santo. Só de lá sairão os salvos. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro, o canal que mana leite e mel, azeite, vinho, todos os santos grãos para se fazer os santos pães da proposição, bolos asmos e deliciosos coscorões asmos untados com azeite. Aqui, canal que é referência e não cópia. Aqui é inspiração divina. Só que você tem o nardo e o açafrão, a mirra, a aloés, a cássia, para se fazer os santo óleos da santa unção. Escuta um áudio aqui. Escuta um áudio aqui. E você, não, toda a pregação agora que você vê na congregação, os caras estão, a água está subindo e está batendo na bunda dos pecadores CCBistas. E eu vou lhe contar aqui, durante século, essa aqui é o sistema predatório, o sistema que trucida almas, que mata almas, que extermina almas, que exclui almas, joga você para fora da comunidade. O Senhor Deus chama nas águas do santo batismo, em nome do Senhor Jesus. Aí vem o vossos capeta em Cristo do ministério com a sua maldita doutrina e vai e extermina. Escuta aqui. Escuta aqui. Um vadio, um filho de Belial, um ancião pica-boi, carrapateiro. Isso aqui, o que você vai ouvir aqui, reinou, exterminou durante um século. Comigo foi assim e com outros também. A diferença é que eu fiquei na congregação. Eu não caí fora. Sabe? Porque eu não vou obedecer ao capeta. Escute. Deixa eu passar aqui um pouco, que é mais na frente aqui. Escute aqui. Foi ontem isso aqui. Foi ontem uma palavra lá uma vila famosa em São Paulo. Não perca sua comunhão com Deus. Parece uma expressão inofensiva, né? Não é, meu filho. Isso aqui quer dizer muito. Você vai entender. Eu vou lhe explicar para você o que significa isso de não perder a sua comunhão com Deus. E olhe que ele pregou em 23 de Salmos. Mas ele perverteu, torceu, deu um cavalo de pau nos Salmos e escute. Olha, presta atenção nessa expressão, não perder a comunhão com Deus. Escute. Assim os ímpios, mas são como a moinha dos dentes. Escute. Estes não subsistirão no juízo, nem os pecadores na condenação. Como eu já falei aqui, o capeta opera aqui no púlpito. Aqui ele joga o veneno. Aqui é que o Satanás semeou o joio. A doutrina maligna, o sistema predatório, a engrenagem que trucida almas. Foi aqui no púlpito. Escute. Você entender que é nós, que é aqui, que o pecador não consegue ficar aqui. Vocês entenderam que pecador não consegue ficar aqui? Primeiro ele disse
para não perder a comunhão com Deus. Aí depois ele disse, vocês entenderam, pregando para a igreja, vocês entenderam que pecador não consegue ficar aqui? Você parece uma expressão assim, aleatória, né? Não, meu filho, isso aqui é doutrina. Isso aqui é veneno que mata a alma. Isso aqui é todo dia, 100 anos, no ouvido de um CC besta. E ele dizendo, tá entendendo por que pecador não consegue ficar aqui? Escute, eu vou traduzir. Deus não expulsa nenhum pecador. Se está aqui alguém reconhecendo o seu pecado e lutando contra ele, Deus vai dar mão. Se você entrar aqui e você sabe dos seus defeitos, mas você ama a Deus mais do que os seus defeitos, e você sofre e quer se limpar, você está no lugar certo. Deus vai te ajudar. Ele vai estender sua mão para... Não interessa o que você seja. Não interessa o que você faça lá fora. Mas se você está aqui, ou seja, no culto, Deus te ama. Você tem solução. Agora, se você não estiver aqui no culto, aí sim você é um perdido. Você é um pecador. Aqui está o sistema predatório da congregação. Lá fora, não interessa se você pratica o que Isaías mandou aqui, o que o Espírito Santo pregou na boca de Isaías e mandou ele escrever aqui. O que foi que o Espírito Santo falou? Isaías, manda esse povo aprender a fazer o bem, praticar o que é reto, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Não interessa lá fora se você praticar isso aqui. Mas se você não congregar, você é pecador, você perdeu a comunhão com Deus. Você é rebelde. Escute. Seus defeitos, mas você ama a Deus mais do que os seus defeitos, e você sofre e quer se limpar, você está no lugar certo. Deus vai te ajudar. Ele vai estender sua mão para você. Ele não te abandona. Mas aquele que está aqui, vem palavra, vem ensinamento, e tudo ele meneia a cabeça da... Mas aquele que está aqui, vem palavra, a do ministério, o que eles disserem lá. Eles falam lá meia hora de coleta, dá ensinamento de merda, tópicozinho, circular, e aqueles ensinamentos do capeta. Se você não gostar, não quiser, menear a cabeça para aquilo, aí você é pecador. Você meneou a cabeça. Aí você não presta. Mas se você disser amém para tudo, e aí você, claro, escute. Ombros e vai tocando, e vai se afundando no pecado. Um dia ele não acha mais essas portas. Entendeu? Um dia ele não acha mais essas portas. Não, é assim uma coisa completamente... Tem um abismo no meio entre essa merda de doutrina do ministério e a Bíblia do Senhor Deus. Tem um abismo no meio. Um dia ele não acha mais esse lugar. Um dia não acha mais esse lugar. Você está aqui, dá glória a Deus. Você está aqui, dá glória a Deus. Deus é bom para você. Deus te ama. Ou seja, você congrega, Deus te ama. Você está aqui no culto, Deus te ama. Você obedece ao que o ministério faz, Deus te ama. Você não contraria, não contesta, aceita tudo que o ministério faz, Deus te ama. Aí você tem comunhão com Ele. Mas se você manear a cabeça para as canalices espirituais do ministério, aí você não presta, aí você é pecador, sabe?
consegue ficar aqui. Deus entendeu que é nosso, que é aqui. Que o pecador não consegue ficar aqui. Pecador não consegue ficar aqui? Quem é o pecador aqui? É quem maneia a cabeça contra as vontades do ministério. É chamado de pecador. Mas um CCBista que não contraria as vontades do ministério, aí ele só tem falha, aí ele só tem falta, aí ele só tem fraqueza, aí somos carne, somos errantes, sabe? Você não contrariou, seguiu toda a cartilha do maldito ministério, é assim que você é. Aí Deus te ama, aí Deus vai te ajudar, aí você está aqui, é porque o Senhor te ama. Mas se você contrariar, aí sim você é pecador. Cara, esse é o sistema macabro, o sistema predatório da congregação. Você tem que se curvar, você tem que se prostrar, você tem que inclinar, você tem que se subjugar, você tem que ser subserviente, você tem que obedecer. Senão, você é lançado na fogueira, ou seja, você é taxado de pecador. Aí você não está na comunhão com o ministério, não está na comunhão com a irmandade. Você será tratado, claro, sutilmente, uma conspiração silenciosa. Sua reputação será trucidada silenciosamente no meio do ministério e da irmandade. O sistema predatório e a esvazia geral. A palavra não interessa, o que interessa é a palavra do ministério. Boa parte do evangelho de Cristo foi dirigida contra a hipocrisia dos hipócritas lá, com os fariseus, com os saduceus, com o sumo sacerdote, com aquela cúpula lá. Foi justamente por causa disso também. Você sabe o que aconteceu com toda aquela geração? Não, você tem ideia do que aconteceu com aquela geração que crucificou o Senhor Jesus? Com aquele povo lá que disse... Aí disseram, solta Jesus ou Barrabás? E aí a multidão diz, solta Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás. Você tem ideia do que aconteceu com aquele povo? Não, você tem ideia. Você tem ideia do que aconteceu com o templo de Jerusalém? Aquele templo que Pedro falou, Senhor, tá vendo essas colunas aqui? Que templo maravilhoso, bonito. E o Senhor Jesus falou, Pedro, não ficará pedra sobre pedra aqui que não seja derribada. Você tem ideia do que aconteceu com aquele templo? Você tem ideia do que aconteceu com aquela geração? Com aqueles pais, os filhos e os netos deles? Cara, eles foram dizimados. Aquele povo que ia atrás do Senhor Jesus para conspirar, para pegar o Senhor Jesus em alguma palavra, para ver se o condenaria, acusava de alguma coisa. Você tem ideia do que aconteceu com aquele povo? Eu vou fazer outro vídeo sobre aquilo. Aquele povo foi trucidado, meu filho. Então o Senhor Jesus lutou contra essa mesma hipocrisia. E o que é hipocrisia? O que é essa doutrina satânica aqui do ministério? É o culto, meu filho. É um ritual de culto. Sabe? Você está no culto, você é crente. Você não vai no culto? Não vai no culto com frequência? Você é pecador. Você está fora da comunhão. Então o Senhor Jesus lutou contra a hipocrisia dos hipócritas que trocavam a justiça, a misericórdia, que está escrito aqui em Isaías, a justiça, a misericórdia e a fé por rituais. Para o ministério não vale a justiça, a misericórdia e a fé. O que manda é o ritual do culto. Você vai no culto, Deus te ama. Você está aqui é porque você é crente. E quem não vem aqui, ou que frequenta pouco, esse é rebelde. Então trocaram
a justiça. Então, naquele tempo, quem era o bom da boca? Era o templo de Salomão. Aquele templo lá que foi reedificado, nem era o templo de Salomão. Porque aquele templo não era aquele templo original de Salomão, ele já tinha sido reconstruído. O templo de Salomão foi destruído quando os caldeus invadiram Jerusalém pela primeira vez, que aí levaram todo mundo cativo. Aquele templo foi destruído. Sabe? Que foi que o Neemias, quando voltou, reconstruiu, muro, alguma coisa. Mas aquele templo lá do templo do Senhor Jesus, ele já tinha sido reconstruído. E o povo adorava aquele templo. E o Senhor Jesus falou, não é assim. Já está no profeta Isaías que não é assim, o vagabundo. Por que vocês continuam adorando o templo? Vocês têm que aprender a fazer o bem, praticar o que é reto, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratar as causas da viúva, ser misericórdia justo. Sabe? E ter compaixão dos outros, ajudar uns aos outros. E não essa porcaria de ritualzinho de culto, rapaz. Aparências e domínio sobre as almas. Sabe? Então, usa o culto como instrumento de controle. É uma doutrina falsa. O culto é um instrumento de controle. Se você não obedecer tudo aqui do ritual do culto, tudo aqui que nós delinear, você está fora. É uma doutrina de Satã. Sabe? Então o Senhor Jesus, o mesmo espírito que o Senhor Jesus combateu entre os fariseus, escribas, e os saduceus, e os sacerdotes, e os reis, e tudo, aquele mesmo espírito está hoje na congregação. Está hoje. É o mesmo espírito, é o mesmo capeta, é os mesmos demônios. Funcionou lá, vai funcionar hoje também. E funciona há 100 anos na congregação. Dentro das congregações, especialmente nos nossos capeta em Cristo, a doutrina que ensina que não congregar é pecado. Na congregação de hoje, há 100 anos, se você não congregar, você é considerado enfermo na fé, você é considerado fracão, não é considerado crente. É o sistema predatório. Se você não congregar, você não é crente. Se você congregar pouco, você é crente fraco, enfermo. E aí, não interessa se você aprendeu ou está aprendendo, está praticando bem, está praticando aqui o Isaías 1,17. Não interessa. Você não vai congregar com frequência? É pecado. Você não está você não está na comunhão com o ministério, na comunhão com Deus, na comunhão com a Irmandade. Esses dias atrás aí, eu abri aqui o YouTube, aí eu vi um pequeno diálogo lá, parece que um cabra de um canal estava bravo, porque um cara lá falou lá uma coisa para ele, não me lembro bem aqui, aí o cara lá do canal falou, parece que estava dando uma bronca no cara que comentou, dizendo que o cara do canal dizendo que ele não deve satisfação ao ministério. Cara, esse cara não entende nada de congregação. Porque se é uma coisa na congregação que você deve, se você for um subordinado ao ministério, é explicação ao ministério, é satisfação ao ministério. O ministério exige isso do CCBista, é que você deva satisfação ao ritual de culto, às regras deles e satisfação ao ministério. O ministério, meu filho, deixa eu explicar. O ministério, se você não fizer que nem Amã, o que Amã queria de Mardoqueu? É que quando Mardoqueu visse Amã, se inclinasse. O ministério exige de um CCBista, além da subserviência, ele exige que o CCBista se incline, ele exige que o CCBista venere, ele exige que o CCBista se curve, ele exige que o CCBista bata continência para ele. Se não fizer isso, meu filho, você é marcado. Então, essa conversa, na congregação, se você passar um mês sem congregar, e for assim mais ou menos, antes era assim,
bem pouco tempo atrás era assim, e você passasse 1 mês, 3 meses, 4 meses, 5 meses sem congregar, quando você voltasse, o ministério te dava um sermão, ó, você passou um tempo sem congregar, irmão, você precisa pedir perdão à Irmandade. É como você não está congregando, é como se você estivesse pecando. Como se você estivesse num bordel, numa suruba, no cabaré. O cara acha que porque você não está congregando, você está pecando. Sabe? É assim. Essa é a doutrina, meu filho. Essa aqui é a real. Na congregação, se você não congregar, o povo acha que você está no pecado. Sabe? Então o cara dizer que não deve satisfação ao ministério, o cara está completamente... É um idiota, um alienado. O ministério exige continência, exige tratamento VIP especial. O ministério exige que você se incline para ele. Se você não se inclinar, já é uma ofensa ao ministério, porque o ministério não quer honra. O ministério quer dupla honra. O ministério não só quer ser tratado, paz de Deus, não, o ministério quer convite. Ele quer que você lambe os pés dele. Se você fazer alguma festa em casa, um churrasco, se você não convidar o ministério, você, meu filho, já fica marcado. Você não honrou eles. Então, cara, sem noção. Então, na congregação, o ministério, se você não está congregando, não só para o ministério, para a Irmandade também. A Irmandade também. Da congregação, se você não congrega, eles acham que você está pecando. Se você não está indo no culto, eles acham que você está pecando. Ou já pecou. E aí, aparentemente, eles te tratam meio até normalzinho, tal. Finge que não está acontecendo nada. Mas, meu filho, na real, na conspiração silenciosa, ele te acha que você não está congregando, você está pecando. É assim que funciona. Essa é a real. E o tratamento vai ser assim. Porque, ó, aquele irmão lá congrega pouco, aquele irmão congrega pouco, não vem nem na sua comum. O que é que está fazendo? Está pecando. Essa é a real. Então a doutrina que ensina que não congregar é pecado ganhou status de verdade absoluta. Ganhou status de verdade absoluta. Não, essa é a verdade. Ou você congrega ou você está pecando. E aí, já era você. No fundo, sua reputação perante o ministério é mal. Então o ministério vai lhe tratar como se fosse um pecador ou um fracão. E aí, no bastidor, sua reputação é terrível. E na Irmandade também. Porque o ministério vai conspirar você. O ministério conspira contra você, nesse quesito aqui, se você não congregar, ele faz silenciosamente. Você nem percebe, você nem sabe da sua péssima reputação. Visita, já era. Sabe? Visita, já era. Entendeu? Então, aí eles ignoram que a essência da vida de Cristo, da doutrina de Cristo, está nas obras feitas com amor, que para o Senhor Jesus, o que manda é o que você faz, é se você é justo, se você é misericordioso, pratica justiça, anda na retidão, tem bom senso. Para o Senhor Jesus que manda é isso. Para o ministério não, você tem que congregar. Você congregou, não interessa o que você faz lá fora. Você congregou, chegou lá, deu a coleta, obedece todas as regras dos rituais do culto, e aí venera ele, baba ele, afaga ele, passa a mão na coxa dele, alisa ele, aí você é o bom. Aí se ele precisar de um favor, você eis-me aqui, e aí você está bem. Só que para Deus, você é um baba-ovo. Um idólatra de homem. Você trocou a doutrina dele pela do homem. Você temeu o homem e não teme ao Senhor. Como diz Gálatas 5:22. Vê lá em Gálatas 5:22. Sabe? Que você vai ver lá o que é doutrina de Cristo.
Então, sabe, a essência da vida cristã está nas obras feitas em amor, na fé viva e no fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22, 23. Reduziram a fé a uma presença física em cultos. Então o ministério tirou o Gálatas 5:22 e fala, não, Gálatas 5:22 aqui não, aqui é nós. E aí é presença no culto. Lá fora não interessa o que você faz. Lá fora você é fracão, cheio de falta, cheio de falhas. Aí depois você vai congregar, como o púlpito é o tribunalzão, lá é absolvido, porque ele lá quer é a grana, e aí você sai lá no outro dia santão. Aí de noite você fica santão, no dia você vai fazer a mesma coisa. Pecar de verdade. Chega lá no púlpito, é absolvido, porque a merda do culto não pune ninguém, não corrige ninguém, não admoesta ninguém. Só admoesta se você for contrário aos ensinamentos do ritual do culto ou do Braz. Aí você é repreendido. Mas se não for, se disser amém para o ministério, tudo que eles fizer, aí não tem correção nenhuma. Então a presença nos cultos equivale, como se a salvação fosse garantida por frequência. Não, na congregação a salvação é garantida por frequência. Para o ministério é frequência. Tá? E se você tem essa, você tem que congregar todo culto na sua comum. Se sua comum tem 3 cultos, é lá. É ensaio, tem que ir lá. É não sei o que lá, tem que ir lá. Tem um serviço na igreja, você tem que ir lá. E se um culto você não for na sua comum e for num culto em outra igreja, aí você vai para a guilhotina. Aí você já era. Porque aí você não honrou o vagabundo lá, do servo de Deus. Se ele souber que você deixou o culto da sua comum para ir lá, se for músico, você já é sentado. Você já é chamado na salinha. Se você for músico. Se você tiver um cargo, ou for músico, alguma coisa assim, você já era. E se você não tem cargo, não é músico nem nada, aí você vai ser, como é que fala? Você vai ser, já vai para o caderninho de rebelde. Um dia eles vão te pegar, e eles vão te bater silenciosamente no culto. Então Jesus disse, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A frequência nos cultos sem vida transformada é inútil, meu filho. O culto não te salva. Você frequentar o culto não te salva de porcaria nenhuma. Não interessa se você frequenta assiduamente um culto ou não. Culto assiduamente, isso é arrecadatório, é mera arrecadação. Culto toda hora, todo dia, em todo quanto é lugar, mera arrecadação. Não te salva porcaria nenhuma. Deus não está nem aí, está cantando e cagando para isso. Deus não busca rituais, mas corações sinceros, santidade, justiça, bom senso, bom siso, coração sábio, coração bom, limpo de mão, puro de coração. É isso que o Senhor quer. Não é frequência em culto, não é ritual de culto. Sabe? Não é templário. O Senhor quer é na prática, no dia a dia, na vida cotidiana. Mas se recusados e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. É assim, meu filho. Você escolhe a parada aqui. Ou você faz o que o Senhor mandou, o Senhor Todo-Poderoso, o que criou o céu e a terra, tudo que neles há, e se dá bem, ou você não faz lá que o vagabundo do ministério determinou, e aí a espada vem e te devora. É exatamente o que está acontecendo isso. Escolhe, que nem falou aqui para Isaías. Isaías fala para esse povo assim, assim, assado. Se vocês não quiserem, vão se fuder. É o preto no branco. O preto a tinta, né? Ou azul, ou vermelho, não interessa. É escrita no papel. É assim, ó. E quero que faça isso aqui, tá. Não quer? Foda-se. Serão devorados à espada. E adivinha o que aconteceu? Foram devorados lá quando os caldeus invadiram, tomaram e levaram o povo cativo lá. E depois foram devorados no Império Romano.
Toda aquela geração do Senhor Jesus, ei, crucifica, crucifica, e solta o Barrabazão lá, o vagabundão lá, solta ele, crucifica. Todo aquele povo lá se lascou aqui. E é o que está acontecendo agora. Novamente volta a acontecer. Então, toda pregação aí que você vê, na congregação agora, esse povo está o quê? Qual é a pregação que os caras estão pregando? Ah, irmão, aconteça o que acontecer, não saia daqui. Ah, irmão, haja o que houver, não saia daqui. Não deixe o Senhor. Ou seja, deixar o Senhor é deixar de congregar. Se deixar de congregar, está deixando o Senhor. Não deixe o Senhor. Que os CCBistas estão, a água está subindo, está batendo na bunda. Sabe? Então, quem não se curva? Muitos vossos capeta em Cristo do sistema viram um culto de controle. Controla através do culto. Por isso que quer todo mundo lá. Para controlar você. Todo dia, todo maldito dia está lá. Sabe? Para você não esquecer aquela maldita doutrina. Quem questiona as más obras do ministério, esse não presta. Esse não presta. Questionou as picaretagens sacerdotais, esse não presta. Quem presta mesmo é quem diz amém para tudo, para o ministério. E aí está lá congregando. Esse vai ouvir o que do ministério? Deus te ama. Vai ouvir isso aqui, ó. Vai ouvir isso aqui, ó. Você está aqui, dá glória a Deus. Você está aqui, dá glória a Deus. Deus é bom. Deus te ama. Você te ama. É isso que vai ouvir. Quem dizer amém para tudo que o ministério faz, é isso que vai ouvir. E o CCBista quer ouvir isso? Quer ouvir isso. Então junta a fome, que é o ministério, com a vontade de comer, que é os pecadores CCBistas, pau no rabo deles, rapaz. Se recusa a cumprir a palavra do Senhor, a escrita, e aí serão devorados à espada. Sabe? Que é o quê? Não, velho, é isso aí. Quer ouvir, um quer ouvir o que o outro quer pregar. Aquele que prega o que o outro lá quer ouvir. Aí se recusam a aprender a fazer o bem, que nem está escrito aqui em Isaías 1,17. Aprender a fazer o bem. Se aprende a fazer o bem. Você aprende a praticar a justiça. Você aprende a ser reto. Você aprende a praticar o juízo. Você aprende a praticar o bom senso. A praticar a retidão. Andar no caminho da retidão. Isso se aprende. Não quer? Foda-se, meu filho. No tempo determinado, pau no rabo. Aí, vai orar, vai jejuar, vai pedir oração, faz correndo de oração, porra nenhuma, rapaz. Sabe? Quem não dá ouvido ao ministério, quem critica as más obras do ministério é taxado de rebelde. É tratado de crítico, de falando mal da obra. E contra a obra. E está difamando a obra. Sabe? E aí o ministério conspira em silêncio. Se você congregar pouco ou não congregar, sim, passar um mês sem congregar, 2, tudo. O que interessa é que você não pegue, meu filho. Deus está vendo quem é o santo e quem é o filho da puta. Se você é o santo, Deus está vendo quem é. E o filho da puta, Deus também está vendo. E aí, no tempo determinado, dá o pago na cara de cada um. Isso é o que interessa. Agora, se você é na congregação, congrega pouco, o quê? Vai uma vez por mês só para ver como está a bagaça lá. Aí, o ministério, a irmandade, te acha que você está pecando. Não está congregando, está pecando. Porque eles acham que santifica indo no culto. Se você não está indo no culto, você não está sendo santificado. A escrita não vale nada para eles. E não adianta você tentar também botar isso na cabeça deles. Porque eles são tudo dominado, já está tudo domesticado na doutrina sacerdotal maligna.
não adianta você tentar explicar isso para eles, que é melhor você conversar com o cavalo lá no pasto, contar lá as novidades, lá os protestos nos Estados Unidos, o Trump lá quer prender o governador, Israel lá já está sofrendo consequências porque está estragando lá, destruindo Gaza, guerra Rússia-Ucrânia. É melhor você lá ir passar num pasto e dialogar com o cavalo. Talvez ele não entenda melhor do que você falar isso por você ser besta. Que não é por frequência que se santifica ninguém. Não é congregando que santifica ninguém. É melhor você conversar com o cavalo lá, com o jumento. Vai que aparece lá um jumento de Balaão e você terá com as ideias melhor. Então o ministério, meu filho, conspira em silêncio, excluindo, demonizando, vai demonizar você. E aí, uma obra da piedade, mas nem pense. Também, que bom. Porque se você precisar de uma obra da piedade para viver, ó meu filho, levanta a mão para o céu e pergunta, Senhor, que isso? Que isso? Que desgraça é essa? Que a obra da piedade é o caos. Ainda bem. Que se precisar da obra da piedade, aí você está no fundo do poço mesmo. Então, visita de ninguém você vai receber. De receber daqueles baba-ovo do ministério, nem pense, meu filho. Ele nem quer te ver na rua. Porque aí, se eles te ver e eles perceber que você não viu ele, eles atravessam a calçada e vai para o outro lado. Finge que não te viu. Porque ele é baba-ovo do ministério. Sua reputação em silêncio é destruída. E também você não está perdendo nada. Tá. Como Mardoqueu diante de Amã, lá em 3 de Ester, quem se escusa a bajular o Mardoqueu, que Amã queria que o Mardoqueu se inclinasse. Mardoqueu era judeu. Amã queria que Mardoqueu se inclinasse. Aí o Amã falou, Aí Mardoqueu falou, que inclinar o quê, rapaz? Me inclina para o Senhor Todo-Poderoso. Esse Amã aqui, não, vou me inclinar. Aí era o suficiente para Amã já se aborrecer com Mardoqueu. Que não era venerado, só porque ele era grande e Mardoqueu estava lá. É igual o ministério, mas o ministério quer ser venerado, quer ser inclinado. O ministério não desce do púlpito e vem saudar a irmandade. Não, ele quer que a irmandade vá lá e saude ele. É um filho da puta. No estacionamento ele está lá no carro, ele quer que você vá lá, porque ele nunca vai no popular. Ele se acha gostosão. E aí, se você se recusa a bajular o ministério, já é o suficiente, meu filho. Porque ele não quer só honra, ele quer dupla honra. Ele se torna abominável para eles. Aí você já é considerado, aquele irmão lá, ele não dá bola para mim, ele não me bajula, sabe? Já é um fator em si isso. Isso já é um fator, sem precisar você fazer nada. Sem criticar, sem fazer nada. Só isso já é um fator. Se você encontrar com ele lá no corredor, no banheiro lá, você tem que saudar, cumprimentar e dar uma bajuladinha. Dar uma elogiada nele. Mas se você entrar no banheiro, ele estivesse conversando com outro ali, você entrar, lavar suas mãos lá e sair tudo sem cumprimentar ele, ali, meu filho, pode esperar o retorno, que ali ele já está com você. Ele não foi. Porque ele quer ser paparicado por um, e 2 ali tá na fila para bajular ele. Ele quer ser bajulado. E aí, se você não fizer isso aí, ele tá conversando com um lá. Tem um lá bajulando ele. Tem outro ali na fila esperando para bajular ele. Aí você chegar, lavar as mãos, fazer um pipizinho, lavar as mãos e tal, e não falar com ele, pode ficar aguardando, meu filho. Para ministério ali, para cargo na igreja ali, você já não serve. Sabe? É o sistema predatório, meu filho. O cavaleiro vai nas entranhas do capeta. O sistema predatório para amaldiçoar, sabe? Para desprezar, para excluir. Sabe? Aí Mardoqueu foi exaltado por Deus. Sabe? Você tem essa fé aí? É assim que funciona. Pai. O próprio Cristo foi rejeitado pelas autoridades, pelos dele. Sabe? Depois do Senhor Jesus, apareceu uns 2 Cristos lá. Uns 2 Messias libertadores de Israel. Morreram todos, se lascaram. Que Jerusalém foi destruída, muita gente morreu.
Teve 3 revoltas contra o Império Romano. Todo mundo morreu, se lascou, morreram de fome. Fugiram para as montanhas, morreram de fome. Se mataram. Praticaram auto-suicídio. Todo mundo se suicidou no mesmo lugar. Teve até relatos de canibalismo. Muitos morreram de fome. Muitos morreram à espada. Então, houve 3 revoltas. Apareceu uns 2, 3 Cristo, uns 2, 3 Messias, depois que o Senhor Jesus foi crucificado. Apareceu. Posando de libertador de Israel e de Messias. Sabe? Porque o rabino poderosão espiritual dizia que aquele lá era o Messias, porque estava lutando contra o domínio do Império Romano. Aí montava numa revolta, aí vinha o Império Romano e destruía tudo, passava todo mundo ao fio da espada, que nem está escrito aqui em 17:1 de Isaías. Aí os que fugiam, iam para as montanhas, para algum lugar, morria de fome, porque acabava a comida. Ou se voltasse, caía na espada, e não tinha perdão não, meu filho. Tá? O Senhor Jesus não se encaixava no sistema, e não vinha ali para se encaixar no sistema, ele vinha ali, era para, sabe como é que é? Por isso odiaram e o rejeitaram. E aí desceu o cacete nos fariseus e escribas. A igreja, a congregação também, demoniza o justo por não se submeter. Se você não se submeter aos vossos capetas em Cristo, você também será demonizado. Se você não se submeter ao sistema, por exemplo, você pega aí dos anos, metade da década de 90, 95 para cá, foi criado esse sistema. Até mais para trás, mas pega ali 95 para cá, que decolou o sistema predatório. Se você fosse contra o sistema, você era trucidado. E aí? E aí, se você fosse contra, era demonizado. Mas a verdadeira igreja de Cristo é aquele que pratica, e não que segue ritualzinho de culto ou porcaria de ensinamento de homem. E aí você escolhe, meu filho, o que é que você quer. A igreja o maldito ministério que demonizava. Aí se você também lê a justiça, aprender a fazer o bem, buscar o juízo, repreender o opressor, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratar das causas. Isaías, a misericórdia quero, e não sacrifício. Misericórdia quero, e não porra de ritualzinho de culto. E não porra de frequência de culto. Pô, não lê a Bíblia, não? Onde está escrito aqui que o Senhor quer frequência de culto? Como disse lá a mulher, o Senhor quer gente que o sirva em espírito e em verdade. Espírito e em verdade quer dizer isso aqui, rapaz. Misericórdia e não sacrifício. Misericórdia e não ritualzinho de culto. E não ficar em templo. Misericórdia no dia a dia, na vida cotidiana. Amar uns aos outros, praticar misericórdia, juízo, justiça, aprender a fazer o que é bem, aprender até a quem não fazer, é isso. É por isso que essa geração está se lascando. Assim como aquela geração lá do Senhor Jesus também se lascou, por não saber o que é, por não saber o que é de Deus, o que é dos homens. E aí escolhe fazer o que é dos homens, e aí se lasca. Essa geração também está lascada por causa disso. Porque dá ouvido a homens, não procura aprender o que é de Deus para praticar, aí quer praticar o que é de homem, para ser bajular e ser bajulado, e aí, meu filho, vem o dilúvio e afoga eles no sangue. Se sua fé está sendo julgada, ou foi julgada, assim como a minha, apenas por sua frequência e não por sua fidelidade a Deus no cotidiano, o Senhor vê, o Senhor viu. Se sua fé vai ser julgada por isso, o Senhor vê, o Senhor viu. Então pronto, meu filho, continue fazendo o que o Senhor vê. Que o Senhor vê você fazendo o que é bom e o Senhor vê você fazendo o que é merda. Então, se liga na visão do cavaleiro, faz o que é certo. Ou senão você não crê em nada. Aí também, vá cagar no mato.
O Senhor vê o que os homens não veem. Ele sonda o coração e não aceita ser manipulado por vagabundo nenhum. Ele vê tudo, meu filho, para dar a cada um a sua obra. O que fez de bom ou o que deixou de fazer de bom. Tá? Vê tudo. Como diz lá os Salmos. Senhor, se você for fazer uma linha lá no penhasco, o Senhor está lá. Desce lá no... Pula aí no vulcão lá das Filipinas, ou lá da Indonésia. Pula lá dentro e vai se esconder do Senhor lá dentro. O Senhor não está vendo? Está vendo lá também, meu filho. Aí já dá uma cuspida no fogo e já toca fogo no seu rabo lá e você já sai no entendeu? É tempo. Se liga no tempo de discernir as coisas. Aprenda a discernir o que é de Deus e o que é dos homens. Sabe? Se liga na bagaça, meu filho. Para quem quer servir a Deus, tem que aprender a discernir o que é do Senhor e o que é do homem, meu filho. E diga, foda-se o homem. Sabe? Entre a autoridade dos homens e a autoridade da palavra escrita, da palavra de Deus, do entendimento que Deus dá. Fique com a palavra, rapaz. Fique com a palavra de Deus. Ficou? Continue ficando com a palavra de Deus. Ah, mas a merda do púlpito lá falou assim, assim. Foda-se o púlpito e quem falou nele. Não vale merda nenhuma, filho. O que manda é aqui. Sabe? Ah, eu não frequento no culto lá, está dizendo que eu não sou crente. Foda-se quem não diz que você é. O que interessa é que você é. O que interessa, sabe? Quando passar o dilúvio aí, essa geração perversa e maligna, aí, meu filho, você vai ter mais liberdade. Entre a doutrina do medo e a liberdade em Cristo, eu escolho a liberdade. Liberdade em Cristo não se submete à opressão, a você frequentar culto. E não, eu frequento o culto, o ministério lá diz que eu sou crente. Não, você não é merda nenhuma, meu filho. Não é merda nenhuma. Ah, mas eu não frequento o culto e vivo e tô aprendendo aqui a fazer o bem, ou já sei um pouco, vou aprender mais, pratico o juízo, pratico o que é reto, ajudo o oprimido, amparo quem tem precisa, compartilho, amparo, pratico obras de caridade inclusiva, faço aqui, estou aprendendo aqui. Então, para Deus, você é crente, meu filho. Ah, mas não frequento o culto? Foda-se o culto, rapaz. Não é por frequência de culto que ninguém vai entrar no céu, não. Se entra no céu, limpo de mãos e puro de coração, santificado. Porque ainda está o Espírito do Senhor, e aí há liberdade. Você tem o Espírito do Senhor, se o Senhor te dá o Espírito dele, você tem liberdade. Que merda de liberdade da igreja, pai? Para quê? Para pedir hino? Para tocar? Não, toda essa geração vai passar. Por causa que essa merda de geração aí é templária, é só um ritualzinho. E aí acha que Deus está feliz com eles. Não, não está não. Por isso que eles estão tudo lascados. Tudo não. Vai começar a se lascar todo mundo. Pegou a visão do Cavaleiro? Até mais, né?